Boa noite, meu nome é Sara. Eu e meu grupo, composto por mim, Radmila e Vitória, vamos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso, cujo tema é a mulher no mercado de trabalho. Atualmente, vemos inúmeras mulheres em posição de destaque na carreira fora de casa, mulheres que enfrentaram preconceitos e hoje é um exemplo de empoderamento e força. Buscamos nessa pesquisa mostrar que ainda existe muitas dessas mulheres que estão enfrentando a desigualdade ou que já foi discriminada pelo gênero em pleno século XXI. Pergunta problema. Quais as principais dificuldades enfrentadas pelas mulheres no mercado de trabalho em Paraibuna, Jambeiro, São José dos Campos e Caçapava? Objetivo geral. Identificar as barreiras das mulheres no mercado de trabalho. Objetivos específicos: analisar a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, identificar o motivo da maternidade e desfavorecer a mulher no processo seletivo, identificar o motivo das mulheres assumirem o mercado de trabalho informal. Agora eu vou passar para a Radmila, que ela vai dar continuidade à apresentação. Boa noite, meu nome é Radmila. Dando continuidade ao que a Sara estava falando, agora eu vou falar sobre o referencial teórico, que é um resumo do nosso tema, falando sobre carreira, preconceitos e maternidade. Nós podemos observar atualmente que um dos maiores preconceitos relacionados às mulheres dentro das organizações é a sexualidade. E por meio dela surgem muitos preconceitos em relação à conquista da mulher em qualquer cargo na empresa, mas principalmente aos cargos que são superiores. As pessoas, infelizmente, não veem que foi uma conquista da mulher, que exigiu muito estudo e muita dedicação da parte dela. Então, a mulher passa a sofrer muito preconceito em relação a isso. Por isso, muitas mulheres optam por ter um comportamento mais discreto dentro da empresa para evitar esse tipo de olhar preconceituoso. Falando sobre maternidade, nós temos o Brasil, que é um país de tradição machista, onde nós podemos observar que a participação da mulher no mercado de trabalho ainda não teve um avanço tão significativo como merecia, principalmente em relação às mães, porque nós podemos observar que as mulheres que são mães são muito mais desfavorecidas em relação aos homens dentro das organizações, principalmente porque a sociedade ainda tem uma visão de que a mulher que é mãe e que tem filhos pequenos tenha que se doar totalmente aos seus filhos e à sua família e não à sua carreira profissional. Agora, falando sobre superação no mercado trabalhista, nós trouxemos como exemplo uma jogadora de futebol brasileira, que é a Marta Vieira, e ela é um exemplo de superação. E aqui nós trouxemos um pedaço de um discurso da ONU que ela fez esse ano, onde ela cita a dificuldade e a falta de oportunidade que ela teve na sua vida, principalmente por ser mulher, onde ela sofreu muitos preconceitos e muitas dificuldades. E ela também ressalta que ela e a ONU Mulheres têm um compromisso com nós mulheres de fazer com que a igualdade de gênero não seja mais apenas um sonho, mas que se torne uma realidade. Falando sobre a nossa metodologia, nós usamos a metodologia quantitativa, onde ela é mais abrangente e não é tão objetiva, e a qualitativa, que é mais objetiva e foi usada mais para compreender determinados assuntos e expor melhor as ideias dos participantes. Nós fizemos uma pesquisa no Google Forms, onde 34 mulheres responderam, e esse questionário ele iniciou no dia 2 de outubro e teve término no dia 9, tendo duração de 7 dias. Agora eu passo a minha palavra para a Vitória. Boa noite. Meu nome é Vitória e eu vou dar continuidade ao nosso trabalho falando sobre os resultados da pesquisa realizada. Primeira pergunta: qual a sua idade? 52,9% responderam que tem de 15 a 25 anos. 47,1% responderam que tem de 25 a 45 anos. Segunda pergunta: qual a sua cidade? 76,5% são de Paraibuna, 14,7% são de São José dos Campos, 5,9% de Jambeiro, 2,9% de São Bernardo do Campo. Terceira pergunta: qual o seu estado civil? 52,9% são solteiras, 41,2% são casadas, 5,9% são divorciadas. Quarta pergunta: você tem filhos? 55,9% não tem filhos,
44,1% têm filhos. Quinta pergunta. Você acha que a mulher é desvalorizada diante do mercado de trabalho? 73,5% responderam que sim, 20,6% responderam que não. 2,9% responderam: é desvalorizada, mas não em todas as áreas. 2,9% responderam: as mulheres estão cada vez mais conquistando seu espaço no mercado de trabalho, em características de funções diversas de trabalho. Pergunta número 6. Caso você tenha filhos e trabalhe, quais as dificuldades encontradas para equilibrar os filhos e o trabalho? 6 mulheres responderam: a falta de tempo dificulta muito o equilíbrio entre o trabalho e os filhos. 3 responderam que a falta de atenção e a presença necessária dificulta o contato com os filhos. 2 responderam que o horário é muito corrido e muitas vezes não tem disponibilidade necessária. 3 falaram que a maior dificuldade é ter com quem deixar seus filhos. 7ª pergunta. Quais as principais dificuldades que você encontrou ou encontra para ingressar e se manter no mercado de trabalho? Foi uma pergunta livre e as participantes do questionário responderam da seguinte forma: falta de experiência, falta de tempo para conciliar os filhos e o trabalho, falta de profissionais qualificados para deixar os filhos em segurança para irem trabalhar, pouca oferta de trabalho para as mulheres com filhos pequenos, preconceito por ser mulher e a empresa recorrer apenas a profissionais masculinos quando ambos podem exercer a mesma função, e a desvalorização. Pergunta número 8. Você acredita que a mulher tem menos potencial na realização de um trabalho profissional em relação ao homem? 91,2% responderam que não. 8,8% responderam que sim. Pergunta número 9. Para você, por que as mulheres que são mães são inferiorizadas no meio profissional? Foi uma pergunta livre e, conforme as informações obtidas no questionário, realizamos essa resposta. A maioria das mulheres respondeu que os contratantes tendem a supor que uma mulher com filhos não terá a mesma flexibilidade e dedicação à empresa ou que haverá uma sobrecarga por conta da casa, dos filhos e do trabalho. Pergunta número 10. Em sua opinião, por que em meio a tantos depoimentos de mulheres famosas e considerando o século em que estamos, com oportunidades em inúmeras profissões para ambos os sexos, ainda existem milhares de mulheres desconhecidas pela mídia que lutam diariamente para mostrar o seu valor e comprometimento com a vida profissional? 61,8% responderam que muitas mulheres não são reconhecidas por falta de oportunidade. 20,6% responderam falta de credibilidade. 14,7% responderam falta de divulgação por parte da mídia. E 2,9% respondeu: essa é a realidade da maioria das mulheres no Brasil. Vivemos numa sociedade machista e nos colocam na caixa do sexo frágil e sem competências, além de fazer os serviços domésticos. As nossas considerações finais. Conclui-se que este trabalho teve respostas que impulsionaram sua defesa com depoimentos e pesquisas, apresentando que o assunto trabalhado é um tema que é discutido em vários ambientes profissionais, sociais, entre outros, mostrando a necessidade de discutir e atentar para um mundo com menos preconceito e discriminação, independente de onde estamos e para onde vamos. Realizando a pesquisa de modalidade qualitativa e quantitativa, percebemos como é a vida de uma mãe ou apenas uma mulher no meio profissional e todas as dificuldades que ambas têm que superar diariamente. Neste trabalho, descreve e destaca essas situações como uma reflexão e ressalta que somos todos iguais, independentemente de sexo ou classe social. Essas são nossas referências bibliográficas.
Agradecemos a oportunidade e estamos abertos para as perguntas.